Capítulo 1. Dentro da toca do coelho. Alice estava começando a ficar muito entediada por permanecer na colina, sentada no banco ao lado de sua irmã e de não ter nada para fazer. Ela havia espiado o livro que a irmã estava lendo uma vez ou outra, mas ele não possuía imagens ou diálogos. E para que serve um livro sem figuras ou falas? Pensou Alice. Assim ela pensava consigo mesma. O melhor que podia, porque o dia quente a fazia se sentir bastante sonolenta e boba. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de levantar-se e colhê-las, quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não havia nada tão extraordinário nisso. E Alice não achou assim tão esquisito ouvir o coelho dizer para si mesmo: oh poxa, chegarei atrasado. Quando ela pensou nisso mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter se maravilhado com isso. Mas na hora tudo parecia bastante natural. Porém, quando o coelho na verdade tirou um relógio de bolso do seu colete, o analisou e então se apressou, Alice ficou de pé rapidamente, porque passou por sua mente que ela nunca antes havia visto um coelho com um bolso no colete, e muito menos com um relógio para tirar dali. E, ardendo de curiosidade, correu atrás dele pelo campo, bem a tempo de vê-lo pular dentro de uma grande toca debaixo de uma cerca viva. Imediatamente, Alice foi atrás dele, sem sequer pensar em como conseguiria sair dali depois. A toca do coelho seguia como um tipo de túnel e então subitamente afundava, tão de repente que Alice não teve um segundo para pensar em parar antes de se encontrar despencando em um poço que parecia bastante profundo. Ou o poço era bastante profundo, ou ela caía muito lentamente, porque conforme caía, teve bastante tempo para olhar ao redor e para se perguntar o que aconteceria em seguida. Primeiro, tentou olhar para baixo e decifrar o que viria, mas estava muito escuro para enxergar qualquer coisa. Então, olhou para os lados do poço e reparou que estavam cheios de armários e estantes. Ela viu mapas e imagens penduradas por pregos aqui e ali. Enquanto passava, retirou um pote de uma das estantes que estava rotulado geleia de laranja, mas para seu grande desapontamento, estava vazio. Ela não gostaria de derrubar o pote por medo de matar alguém lá embaixo, então conseguiu colocá-lo em uma das estantes conforme passou por ali. Bem, Alice pensou, depois de uma queda como essa, despencar escada abaixo não há de ser nada. Eles me acharam muito corajosa em casa. Ora, eu não diria nada sobre isso, mesmo se eu caísse do telhado de casa. O que era muito provável, na verdade. Caindo. Essa queda nunca iria chegar ao fim. Quantos quilômetros terei caído até agora? Disse em voz alta. Devo estar chegando em algum lugar próximo do centro da Terra. Deixe-me ver. Isso deve ser mais de 6.000 quilômetros de profundidade, eu acho. Alice havia aprendido várias coisas desse tipo em suas lições na sala de aula e pensou que essa não era uma oportunidade muito boa para exibir seu conhecimento, já que não havia ninguém para ouvi-la. Mas ainda era bom praticar várias vezes. Sim, essa é mais ou menos a distância correta. Mas então eu me pergunto, qual a latitude e a longitude que deverei estar? Alice não tinha a mínima ideia do que era latitude, ou mesmo longitude, mas pensou que eram palavras muito agradáveis de se dizer. E continuou. Será que vou atravessar a Terra? Quão engraçado seria sair entre as pessoas que andam de cabeça para baixo. Os antipatias, acredito eu. Desta vez ela estava contente por não haver ninguém ouvindo, porque a palavra não soava certa. Mas terei que perguntar-lhes qual é o nome do país, você sabe. Por favor, senhora, aqui é a Nova Zelândia ou a Austrália? E tentou fazer uma reverência enquanto falava. Imagine,
enquanto se está caindo pelos ares. Você acha que conseguiria? E que garotinha ignorante ela vai pensar que sou por perguntar. Não, nunca é necessário perguntar. Talvez eu o veja escrito em algum lugar. Caindo, caindo, caindo. Não havia mais nada a fazer. Então Alice logo começou a falar novamente. Eu acho que Dinah sentirá minha falta esta noite. Dinah era a gata. Espero que se lembrem do seu pires de leite na hora do chá. Dinah, minha querida, receio que não haja ratos no ar, mas você poderia pegar um morcego e, você sabe, isso é muito parecido com um rato. Mas será que os gatos comem morcegos? E aqui Alice começou a ficar um pouco sonolenta e continuou dizendo para si mesma de um modo sonhador. Gatos comem morcegos? Gatos comem morcegos? E às vezes, morcegos comem gatos? Pois perceba, como ela não conseguiria responder a nenhuma das perguntas, não importava muito como ela as fazia. Ela sentiu que estava cochilando e tinha apenas começado a sonhar que estava andando de mãos dadas com Dinah. E lhe dizia sinceramente: Agora, Dinah, diga-me a verdade. Você já comeu um morcego? Quando de repente, laft! Ela caiu sobre uma pilha de gravetos e folhas secas. A queda terminou. Felizmente não se machucou nem um pouco. Se pôs logo de pé. Olhou para cima, mas estava tudo escuro. Diante dela havia outra longa passagem. E o coelho branco ainda estava à vista, correndo por ela. Não havia um segundo a ser perdido. Alice correu como o vento e chegou a tempo de ouvi-lo dizer, quando virou uma esquina. Oh, por minhas orelhas e bigodes, como está ficando tarde! Ela estava bem atrás dele quando dobrou a esquina, mas já não havia sinal do coelho branco. Percebeu então que estava em um salão comprido e baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Haviam portas por todo o salão, mas todas estavam trancadas. Depois de ter andado de um lado para o outro tentando abrir cada uma, caminhou tristemente para o meio, imaginando se conseguiria sair daquele lugar. Subitamente, ela se deparou com uma mesinha de 3 pernas toda feita de vidro maciço. Nela não havia nada além de uma minúscula chave de ouro. A primeira ideia de Alice foi que poderia pertencer a uma das portas do salão. Mas, ou as fechaduras eram muito grandes ou a chave era muito pequena. Mas de qualquer forma não abriria nenhuma delas. Porém, na segunda vez, deparou-se com uma cortina baixa que não havia notado antes. E atrás dela havia uma portinha de cerca de 40 centímetros de altura. Ela experimentou a chave de ouro na fechadura e, para sua grande alegria, se encaixava. Alice abriu a porta e descobriu que levava uma pequena passagem, não muito maior do que um buraco de rato. Ajoelhou-se e, olhando pelo buraco, avistou o jardim mais lindo que já tinha visto em sua vida. Como desejava sair daquele salão escuro e passear por entre aqueles canteiros de belíssimas flores e aquelas fontes de água fresca. Mas ela não conseguia sequer passar a cabeça pela porta. E mesmo que minha cabeça passasse, pouco adiantaria sem meus ombros. Como eu queria poder me encolher como um telescópio. Acho que poderia se eu soubesse como começar, pensou Alice. Pois veja bem. Tantas coisas incomuns haviam acontecido ultimamente que Alice começou a pensar que raríssimas coisas eram realmente impossíveis. Parecia não haver motivo para esperar perto da pequena porta. Então, voltou para a mesa, torcendo para encontrar outra chave, ou um livro de instruções para encolher pessoas. No entanto, ela encontrou uma garrafinha sobre a mesa. Certamente isso não estava aqui antes, falou Alice. Amarrada em volta do gargalo havia uma etiqueta de papel com as palavras "Beba-me", lindamente impressas em letras grandes.
Tudo bem estar escrito bêbado, mas a pequena e sábia Alice não faria isso às pressas. Não, primeiro vou olhar, disse ela, e ver se está marcado veneno ou não. Pois ela lera várias histórias divertidas sobre crianças que foram queimadas e devoradas por bestas selvagens e outras coisas desagradáveis. Tudo porque não se lembravam das regras simples que seus amigos lhes haviam ensinado, como, por exemplo, que um atiçador de fogo em brasa o queimará se você o segurar por muito tempo, e que se cortar o dedo profundamente com uma faca, geralmente sangra. E ela nunca havia se esquecido de que se você bebe muito de uma garrafa marcada como veneno, é quase certo que isso lhe fará mal mais cedo ou mais tarde. No entanto, essa garrafa não estava marcada como veneno. Então Alice se arriscou a prová-la e achou muito bom. De fato, tinha uma espécie de sabor misto de torta de cereja, creme, abacaxi, peru assado, caramelo e torradas com manteiga quente. E ela logo bebeu tudo. Que sensação curiosa, disse Alice. Devo estar encolhendo como um telescópio. E estava mesmo. Ela agora tinha apenas 25 centímetros de altura, e seu rosto se iluminou com a ideia de que chegara ao tamanho certo para atravessar a portinha do jardim encantador. Primeiro, porém, ela esperou alguns minutos para ver se iria encolher ainda mais. Sentia-se um pouco nervosa com isso. Pois pode acabar, você sabe, disse ela a si mesma, comigo desaparecendo completamente como uma vela. Como deve ser, então? E tentou imaginar como seria a chama de uma vela depois que se apagasse, pois não conseguia se lembrar de ter visto uma coisa dessas. Depois de um tempo, ao descobrir que nada mais aconteceu, ela decidiu entrar no jardim imediatamente. Mas, ai da pobre Alice! Quando chegou à porta, percebeu que havia esquecido a pequena chave de ouro e, quando voltou para a mesa, descobriu que não podia alcançá-la. Podia vê-la claramente através do vidro e tentou ao máximo subir em uma das pernas da mesa, mas era muito escorregadia. E quando se cansou de tentar, a coitadinha sentou-se no chão e chorou. Vamos, não adianta chorar assim, Alice disse asperamente para si mesma. Aconselho que pare neste minuto. Ela geralmente se dava bons conselhos, embora raramente o seguisse. E às vezes se repreendia com tanta severidade que provocava lágrimas nos olhos. Uma vez, lembrou-se de ter tentado puxar as próprias orelhas por ter se enganado em um jogo de croquet que estava jogando contra si mesma, pois essa criança curiosa gostava muito de fingir ser duas pessoas. Mas não adianta agora, pensou a pobre Alice. Fingir ser duas pessoas. Ora, mal sobra alguma coisa de mim para fazer uma pessoa apresentável. Logo seus olhos perceberam uma caixinha de vidro que estava debaixo da mesa. Ela a abriu e encontrou um bolo muito pequeno, no qual as palavras "coma-me" estavam lindamente escritas em groselha. Bem, irei comê-lo, disse Alice. Se me fizer crescer, posso alcançar a chave, e se me fizer encolher, posso rastejar por baixo da porta. Então, de qualquer forma, irei entrar no jardim e não ligo para o resultado. Comeu um pedacinho e disse para si mesma, aflita: para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Com a mão sobre a cabeça para sentir em que direção estava indo, ficando muito surpresa ao verificar que continuava do mesmo tamanho. Não há dúvida de que isso geralmente acontece quando se come bolo. Mas Alice tinha se acostumado tanto a esperar só coisas esquisitas acontecerem que lhe parecia muito sem graça e maçante que a vida seguisse da maneira habitual. Então, ela começou os trabalhos e rapidamente terminou o bolo.